Opa, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso projeto integrador. O nosso projeto integrador ele é composto pelos participantes. São eu, o Bruno Emanuel, o Bruno Pimentel, o Giovanni e o Lucas. Então, o nosso projeto integrador ele consiste em analisar dois grafos. Os grafos escolhidos por nós foram aqui dentro da pasta GEF, está aqui o grafo 3 e o grafo 4. Esse aqui é o grafo 3, com todos os seus conjuntos de vértices e arestas, aqui como você pode ver. E esse aqui é o nosso grafo 4, que vai ser analisado. Então, esses grafos eles vão ser analisados da seguinte forma. A gente vai tentar pegar a árvore geradora mínima. A árvore geradora mínima é o que percorre todo o grafo, todos os vértices do grafo, só que com o menor custo de peso, menor custo, vai percorrer todo o grafo. A gente vai achar isso para cada um dos grafos, para o grafo 3 e para o grafo 4. E também a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu apresentar aqui, ó. Esse aqui é o resultado da árvore geradora mínima para o grafo 3. Esse aqui é o resultado. E para o grafo 4 a gente chegou a esse resultado aqui. E também a gente também tem que fazer as remoções dos vértices de grau 1. Uma quantidade de vezes para cada grafo, né? Então, para o grafo 3, ficou desse jeito, após a gente remover os vértices. E esse aqui seria o grafo 4, depois da remoção. Então é isso. Agora o pessoal aí vai falar um pouquinho aí de como que a gente fez isso na programação, como que a gente fez os algoritmos para chegar a esses resultados. Então é isso, valeu e até a próxima. Bom, aqui é o Bruno Pimentel e eu vou mostrar como ficou o código da árvore geradora mínima. Aqui, no caso, é a representação visual do grafo de entrada do grafo 3, feita no GEF. Aqui, a representação visual do grafo de entrada do grafo 4, também feita no GEF. Aqui no caso é feita a leitura de um arquivo CSV que contém as informações dos vértices, arestas e os seus valores. Aqui foi utilizado o algoritmo de Prim, onde é setado o pi de cada vértice como nulo, o peso de cada vértice como esse valor alto aqui, o peso das arestas também com esse valor alto e o pi de cada aresta sendo nulo. Aqui ele vai pegar o grafo que foi lido do CSV, que vai pegar a lista de vértices desse grafo. Aqui ele pega o vértice inicial, que ele vai setar o peso desse vértice inicial sendo esse valor negativo. Aqui no while ele vai verificar se a lista de vértices não está vazia. Se ela não estiver vazia, entra no while. Ele pega o vértice U da vez, que vai receber o mínimo, que no caso na primeira iteração é o vértice inicial. Aqui ele vai pegar a aresta que o vértice U recebeu e jogar para essa variável aresta que é um vértice.
Aqui ele vai verificar se essa variável ela é ela não é nula. Não sendo nula, ela entra no while. Aqui no if vai verificar se essa variável aresta, que é um vértice, está contida na lista de vértices, e também se o peso dela é maior que o peso do vértice U da vez. Entrando no if, vai atualizar o peso do vértice U da vez. Ele vai setar o peso do vértice que está sendo manipulado. E vai setar o pai dele também, sendo o vértice U como pai. E agora vamos rodar aqui. Aqui no caso, esse daqui é a árvore geradora mínima que saiu do algoritmo de Prim. Foi o grafo de entrada foi esse e gerou esta árvore geradora mínima aqui. São esses valores. Daí a representação visual foi montada no GEF. Aí agora rodar para o grafo 4. Essa daqui é a árvore geradora mínima do grafo 4. No caso, o X ligado com B, o D liga com C, o Q liga com D e assim por diante. Bom, eu sou o Giovanni e vou explicar um pouco a parte do algoritmo de remoção de vértices. É, conforme o que o Bruno falou, apresentou, né, a parte do algoritmo de árvore geradora mínima, que resultou nesse grafo aqui. O grafo 3 ficou desta forma e o grafo 4 ficou desta forma. Então, a gente passou, foi a mesma forma de leitura do grafo, foi por meio de um CSV. Então, a gente armazenou as arestas, tudo certinho em um CSV e fez a leitura de CSV para uma variável aqui, para um objeto no Java. Então, ele faz a leitura, então aqui a gente tem a main, né, executando, onde eu passo a quantidade de vezes que é para ele remover, que só deixa eu abrir rapidinho. Tá, então que o primeiro grafo, deixa eu achar. Então, ó, no grafo 3 ele executa 5 vezes. Então, eu deixo aqui as quantidades de vezes que ele vai iterar. Aqui eu faço a leitura do grafo. Nessas aqui eu faço a parte de leitura de grafo, tudo certinho. Aqui eu executo o método remover vértice de acordo com as quantidades que eu estou passando, que é 5 vezes. Então no vértice de remoção, no método de remoção de vértices, são basicamente 3 etapas que nós temos aqui. A primeira etapa é que eu vou pegar todos os vértices de grau 1 e eu vou explicar como é que eu faço isso. Bom, vamos pensar um pouco aqui na parte de lista encadeada. Para eu descobrir os vértices de grau 1, eu passo nessa primeira lista aqui, nessa lista encadeada, que está salva ali, e verifico se eu só tenho um vértice relacionado a mim. Então, eu pego esse vértice, com esse vértice eu pego esse aqui e verifico se o ponteiro dele está nulo. Se ele tiver nulo, quer dizer que o grau dele é 1.
Então, por exemplo, nesta parte eu vou verificar que há o vértice 6, porque eu vou pegar daí com o vértice 6 eu pego essa relação aqui e verifico se ele é nulo. Como ele é nulo, eu sei que ele é grau 1. Então, aí eu armazeno esse 6 numa outra variável, que está vértices removidos. Então, eu adiciono esse vértice, que tem essa parte nula, porque eu sei que ele é grau 1. Então, aí eu tenho uma outra parte. Então, essa é a primeira parte. Eu identifico quais são os graus 1 na primeira lista. Na lista principal, encadeado. Na lista encadeada. Aí depois eu removo o vértice na lista principal. Então, eu vou remover, porque, por exemplo, aqui a gente tem um pouco de redundância, né? Então, aqui, ó, o 6, ele aparece aqui no 4 também. Ó. Então, nessa segunda etapa, o que eu vou fazer? Eu vou remover da lista principal aqui. Então, eu vou remover esse 6 aqui. Eu vou remover tudo isso aqui, tudo relacionado ao 6. Só que vai ficar esse 6 perdido aqui. Para eu remover esse 6 perdido, eu vou para a terceira parte do algoritmo. Mas, basicamente é isso. Então, eu vou remover toda essa parte aqui, que é essa parte aqui essas linhas aqui, que estão fazendo essa parte de remover. Aí depois a gente passa para a terceira e última etapa, que eu vou procurar aonde estão esses vértices. Esses vértices que estão perdidos aqui. Por exemplo, esse 6 ficou perdido aqui. Então, eu vou fazer toda a parte aqui, eu vou andar por toda a lista e verificar cada nome de cada vértice da lista inteira. Então, eu vou andar em toda a lista e vou verificar aqui se o nome, que é o label dele, né, a identificação do vértice, é igual ao vértice que eu acabei de remover. Se for igual, eu vou simplesmente remover ele. Eu removo ele e seto ele para nulo. Aí, basicamente é isso. É feito dessas 3 etapas. Aí, como eu disse, ele vai iterar conforme a quantidade aqui que eu disponibilizei. E é basicamente isso que é feito a parte do algoritmo. Aí, por exemplo, eu vou executar aqui, ó, aqui no CSV Utils é onde vai ser lido a parte dos grafos, né? Então aqui eu vou ler o CSV do grafo 3 e a árvore geradora mínima do CSV, que é de acordo com essa imagem aqui. Então o CSV, ele representa os dados desse grafo. Então eu vou pegar aqui e executar. Acho que eu abri em debug sem querer. Aqui, ó, gerou isso. Então, grafo após a remoção de vértices. Então, ele iterou 5 vezes e gerou esses vértices, que é o retorno, esse aqui. Então, aqui ele vai mostrar as relações. Então, o B tem uma relação com o L. O L tem uma relação com B e T. Então, L com B e T. E o T tem uma relação com L. E o T tem uma relação com L. Então, eu basicamente imprimo as relações que ele tem, que é o da lista encadeada. Então, esse é o resultado do grafo 3. E agora eu vou colocar para executar o do grafo 4. Esse aqui é o 4. E no caso, ele executa 4 vezes. Então, a gente vai dar um run aqui. E ele gerou isso daqui. Ele gerou mesmo. LBT. Tá, então executando aqui com quantidade igual a 4 e a parte do trocado aqui, né, na parte do CSV, a gente vai ter o seguinte, esta relação aqui. Então eu vou abrir aqui o resultado. Então o L tem uma relação com o T, o L tem uma relação com o T, o N com T, o N com T e o T com L e N. Então, basicamente foi esse o resultado quando foi efetuada a remoção de vértices do grafo 4. Então, foi basicamente isso. Então, os códigos a gente vai disponibilizar tudo certinho,
mas é basicamente de acordo com essas 3 etapas que eu falei. Então, primeiro eu vou ver qual que tem grau 1, eu vou remover esse da lista principal e eu vou ver aonde mais ele estava relacionado e remover ele. Então, basicamente é isso. Oi, quem fala é o Lucas, e agora irei falar sobre o tópico 4, que assim que descoberto o nosso autômato, devemos desenhá-lo no JFlap e implementá-lo em alguma linguagem de programação. Então, como vocês podem ver aqui no JFlap, assim ficou desenhado o nosso autômato, com 4 estados, sendo o B o estado inicial e o N o estado final. Indo para o nosso algoritmo, este algoritmo ele foi implementado em Python. Eu vou executar primeiro ele. Aqui, deixa eu executar. Executando, então, ele vai primeiro pedir para que insira a nossa palavra. Então, por exemplo, eu vou inserir uma palavra válida, como eu comentei. Vamos supor babá, no caso B-A-B-A. Essa palavra é uma palavra válida e aqui, como podemos ver, ele diz que essa palavra é válida. Vamos agora fazer mais um teste, colocando vários As, BA. Então, dando Enter, é a outra palavra válida. Agora vamos colocar uma palavra inválida. Por exemplo, pode ser B, vários As, só que um B e vários As. Isso seria uma palavra inválida, no caso seria não, isso é uma palavra inválida, porque obrigatoriamente o nosso algoritmo ele tem que terminar com BA. Ele não pode simplesmente aceitar vários As depois do B, né, no caso, nesse último B. Então, é uma palavra inválida, o nosso algoritmo reconheceu que é uma palavra inválida. Vamos supor agora, vamos colocar outra, fazer o último teste, colocando outra palavra inválida. Então, começando com A, que obrigatoriamente, como eu disse, tem que começar com B. Agora eu vou colocar B. Vamos supor que, tirando, vamos dizer assim, que o restante está certo. Apenas o A que vai invalidar a nossa palavra. Então, como podemos ver, ele deu inválido. Então vamos para o algoritmo, que eu vou explicar o passo a passo que o algoritmo está fazendo. Aqui na nossa função main, temos o input, né, onde ele vai armazenar a palavra que foi inserida na nossa variável entrada. Então ele vai fazer isso aqui na nossa função. O primeiro passo que ele vai fazer é isso. Em seguida ele vai percorrer a nossa palavra, percorrer cada caractere, né, do nosso array, verificando se contém, né, nessa palavra um símbolo inválido, um símbolo que não pertence ao nosso alfabeto. Que, como eu disse, o alfabeto ele contém símbolos B e A apenas. Caso contenha, ele vai então informar, olha, essa palavra é inválida, e encerra o nosso algoritmo, encerra a execução do algoritmo. Caso contrário, né, passou tudo certinho, ele vai chamar a nossa função valida palavra, passando por parâmetro a nossa entrada. E lá na nossa função valida palavra, no índice 0, né, ele já vai começar fazendo essa verificação, que no índice 0, sendo assim, então o índice 0 é o nosso primeiro símbolo, como eu disse, obrigatoriamente tem que ser um B, então ele vai fazer essa verificação. É um B? Caso contrário, ele vai dizer que a palavra é inválida e vai iniciar a execução do algoritmo também. Ok, é um B. Vamos para o segundo passo, que ele vai verificar agora se o segundo símbolo é um A, porque, como eu disse, tanto ele pode ser BBA, a nossa palavra, quanto um B seguido por A, ou um B seguido por vários As, e é isso que ele vai fazer aqui. Então ele vai verificar se o segundo símbolo é um A. Sendo o segundo símbolo, então ele vai ter essa variável contadora, né, começando com 1, porque como a gente já sabe que o nosso primeiro símbolo é um B, então não tem por que a gente verificar de novo. Então a gente vai, a partir do segundo símbolo, até o tamanho da nossa palavra, né, do nosso array. Então aqui ele vai fazer essa verificação, ele vai percorrer, então essa variável símbolo vai percorrer a nossa palavra, começando no índice 1 até o último índice do nosso vetor. E aqui ele vai fazer a verificação. Esse símbolo é diferente de A, então ele vai fazer essa verificação, e caso seja, ele vai encerrar a execução do for, caso contrário, ele vai incrementar a nossa variável contadora. Aqui, terminando, né, então, nossa execução do for, ele vai verificar se num é igual, ou se o valor de num é igual ao nosso valor do tamanho do nosso array.
O que ele quer dizer com isso? Se, por exemplo, a gente inserir B, A apenas, o nosso num ele vai ter exatamente o tamanho do nosso array. E isso já tá para isso já é inválido, né? Então, porque o nosso num ele tem que pelo menos ter o valor menos 2, n-2, né, no caso, que n sendo o tamanho do nosso vetor. Então, caso contrário, então ele entrando dentro desse if já está dizendo que é inválido. Caso contrário, ele vai para esse próximo if, vai verificar se num, né, no caso, é igual a b, que o que ele quer dizer? Que na posição de num, por exemplo, deixa eu pegar o bloco de notas. Aqui, por exemplo, como eu disse antes. Aqui, deixa eu colocar mais alguns as. O nosso for ele vai percorrer todos esses as. E o num ele vai exatamente parar neste valor. Então, aqui ele vai fazer essa verificação. A nossa palavra no índice num é igual a b, que obrigatoriamente tem que ser. Se não for, a palavra é inválida. Correto? Feito isso, sendo o símbolo b, ele vai para esse próximo if, vai verificar se num mais 2 é menor que o tamanho da nossa palavra. O que eu quero dizer com isso? Que como ele estava aqui, num mais 2, ele vai apontar para um índice nulo. Que caso tenha, se tiver algum símbolo, já está inválido. Porque nossa palavra ele obrigatoriamente tem que terminar com B e A. Então, ele não pode ter vários Bs nem vários As aqui. Então, obrigatoriamente, depois desses As aqui, ele tem que acabar com B e A. Simples. Então, é isso que ele vai fazer essa verificação. Caso seja menor, né, ele vai entrar aqui e é isso. Ele vai dizer que está inválido e vai encerrar a execução do algoritmo. Caso contrário, ele vai para essa outra verificação, verificando se, né, no caso aqui, como o nosso num ele vai estar, se a gente pegar a palavra no índice num, ele vai estar apontando no B. Então, num mais 1 vai apontar para o nosso A. Então, é isso que ele vai verificar. Então, é um A? É. Então, palavra válida. E é isso, essa verificação. Caso contrário, ele não vai entrar aqui e a palavra vai ser inválida. Isso é a execução, essa parte que é a execução quando ele tiver as seguidos depois do primeiro B. E quando não tem, a gente tem que fazer essa verificação também. Então, caso ele não entre nesse if aqui, ele vai vir para esse elif, que vai fazer a mesma verificação. A palavra, o segundo símbolo da nossa palavra é igual a B? É. Então, ele vai para essa próxima verificação, palavra no índice 2, que seria o nosso terceiro símbolo, é um A? É. Então, ele vai para essa próxima verificação e vai verificar se o tamanho da nossa palavra é maior que 3. Que não pode ser maior que 3, tem que ser igual a 3. Então, se for maior que 3, nossa palavra já está inválida. Então, o que eu quero dizer? Que se a gente tiver uma palavra assim, como podemos ver, ele tem tamanho 3. Se tiver mais que isso, nossa palavra está inválida, porque a gente não pode aceitar isso e a gente não pode aceitar isso. Caso não tenha as entre esses dois Bs, é essa palavra que vai ser válida. Então é isso que está acontecendo aqui. É maior, então é inválido. Caso contrário, a palavra é válida e assim encerra a execução do algoritmo. Então, esse foi o algoritmo implementado em Python para fazer a verificação do autômato.